Acabando. Tá bom. Deu? Então, eu tenho entrevistado as pessoas a partir da ideia, não é, na verdade não é uma entrevista, é um papo mesmo, sobre qual é o delírio utópico do século XXI, onde, que lugar que nós estamos, que porra é essa que está acontecendo no mundo. Aí eu não posso deixar de se perguntar, o, do ponto de vista mexicano, que porra, porque o México está num lugar absolutamente louco do século XXI, com a sua fronteira ali. Que porra é essa que está acontecendo? Bom, eu acho que tem algumas questões de política interna, né, que deveríamos de diferenciar do que acontece na fronteira e a política exterior mexicana. Provavelmente, se tudo der certo, amanhã a política interna vai mudar. E provavelmente também a política externa. Eu acho que o México tem tido uma atitude muito frágil, muito pouco valente diante do que está acontecendo no cenário internacional e particularmente com a presidência do Trump nos Estados Unidos, né? Ele não tem defendido os direitos dos migrantes, nem dos migrantes mexicanos e menos ainda dos migrantes centro-americanos. O governo atual do Peña Nieto foi claramente teve uma atitude servil diante de Trump e isso só fez que a posição do México em termos internacionais ficasse totalmente sem relevância. Ou seja, é simplesmente uma comparsa, a palavra existe, um cúmplice, né, dessa política, né? Se você não passa além da retórica, né? Porque fica muito bonito dizer num discurso, como fez o Peña Nieto, não vamos aceitar o muro, não vamos pagar. Mas se não passa além das palavras, ações, se não se posiciona claramente, de nada serve, né? Agora, vamos ver o que acontece amanhã. E a tendência. Só para clarear aqui, amanhã é eleição no México com a probabilidade da esquerda ganhar depois de, sei lá, a vida A toda. vida toda. Olha, o que acontece é que a história política do México é muito estranha por causa de um partido, né, do PRI. O PRI já foi tudo. O PRI é um partido camaleão que já foi de esquerdas e já foi de direitas, já foi quem trouxe o neoliberalismo no México, né? Quem implantou o neoliberalismo em 82 foi o PRI, o mesmo PRI que nos anos 70 tinha sido, entre aspas, populista, né? E que tinha sido muito conservador de direitas nos anos 50. Ou seja, ela é um partido que, na verdade, para se manter no poder, é capaz de mudar e de virar qualquer coisa. É o nosso PMDB aqui. Exatamente. É mais ou menos a mesma coisa. Agora, um partido claramente definido como de esquerda nunca governou o México, com um programa de esquerda. Com o que dá para ter de esquerda no México, né? Vamos falar, vamos concordar que também o López Obrador, candidato de Morena, é o nome do partido, ele teve que fazer algumas alianças que são bastante questionáveis em termos ideológicos, né? Ele acabou fazendo uma aliança com um partido não só de direitas, inclusive de ultradireita, né? Que é o chamado PES, Partido de Encontro Social. E ele está dando uma representatividade no Congresso para esse partido, através dessa aliança. Agora, ele está agora, depois de fracassar duas vezes tentando chegar no poder, fazendo essas alianças, achando que agora, dessa vez, precisa dessas alianças para poder conquistar o poder. Então, é uma esquerda pragmática nesse sentido, com um programa que tem algumas coisas interessantes, eu acho, mas que também tem uma parte perigosa que eu acho que a gente vai ter que ficar de olho e cuidar muito, porque ele tem algumas posições muito conservadoras, por exemplo, em termos de direitos das minorias, né? E, por exemplo, também de questões como aborto, como matrimônio igualitário, etc. Ele tem umas posições, às vezes, muito de cara para a galeria. Me diga uma coisa, em relação à liberação das drogas, em que lugar o México está? É, eu acho que tem cada vez mais um discurso que vai para a legalização, por enquanto, da maconha, né? Cada vez está mais aceito na sociedade que isso vai acontecer em algum momento. Agora, o problema de México não passa pela legalização no México. O problema é que o maior cliente fica do outro lado da fronteira. Enquanto não tenhamos internacionalmente uma legalização,
e não só da maconha, de todas as drogas em geral, enquanto o fato de elas serem ilegais seja a origem de que isso seja um grande negócio, né? Porque o que torna isso um grande negócio é o fato de elas serem ilegais. E não vai mudar nada. Ou seja, não adianta o México legalizar drogas. O mercado interno é pequeno comparativamente com o mercado exterior, né? Com o que acontece com essa droga quando passa a fronteira e chega nos Estados Unidos. Agora essa ideia do Trump de botar o muro, usando a questão da maconha como mote, é de uma burrice fora do normal, porque eu acho que os traficantes mais espertos vão usar drones. Drones pequenininhos que entregam na mão e você fica com um drone de brinde. Eu digo assim, essa questão do muro, ela transcende, é de um grau de loucura. Como é que esse novo governo vai abordar isso, você acha? Ou deveria abordar? Eu acho que um novo governo deveria fazer alianças internacionais, porque também o México sozinho, o que pode fazer diante dessa ameaça? Ele teria que articular uma aliança na América Latina, começando aí, né? E também com a União Europeia, porque agora, por exemplo, a União Europeia ficou também numa posição muito, muito inconfortável diante do Trump, né? Guerra comercial, o Trump saindo dos acordos internacionais. Então dá para fazer uma aliança agora internacional, uma aliança com a União Europeia, com os países da América Central, com os países da América do Sul, para fazer frente para o Trump. Ele quer entrar numa guerra comercial, ele está realmente que vai entrar numa guerra comercial com a China, aquilo vai ser muito problemático e vai ser muito, na verdade, vai ser um desastre para os Estados Unidos também. Só que no curto prazo, ele parece estar cumprindo com o programa que ele prometeu, né? Só que os efeitos no longo prazo para os Estados Unidos vão ser nefastos. Porque o programa tem um apelo populista e a realidade não é essa. Exatamente. O programa, ele tentou conectar com a América profunda, né? Com a América que se sentia traída e esquecida pelos últimos governos. Essa América branca, muito reacionária, totalmente conservadora, religiosa, etc. Racista. E até porque agora você já dá para perceber como todos esses discursos que pareciam que estavam superados, na verdade só estavam caladinhos, porque eles percebiam que não era o momento de falar. E agora que alguém chegou, o Trump nos Estados Unidos, agora o louco do Matteo Salvini na Itália, também com esse discurso, eles começam a perceber, dá para falar agora eu posso falar o que realmente eu acredito. Antes eu ficava calado porque todo mundo ia bater em mim, agora é a minha, né? Esse pensamento, essa ideologia nunca sumiu, ela sempre esteve aí. E o Trump soube conectar com essa América profunda e agora estamos sofrendo, não só nos Estados Unidos, senão no resto do mundo, as consequências, né? Olha, eu queria te provocar uma conversa na direção do seguinte. Eu acho que eu tenho feito uma reflexão que é fazer um zoom out e olhar para a porra do processo civilizatório como um todo, a humanidade. Porque esse problema não é um problema mexicano, Estados Unidos, brasileiro. Cada um tem a sua peculiaridade, mas está todo mundo nesse momento de encruzilhada entre o velho mundo e o novo mundo. Eu sou hippie e acho que o movimento hippie foi o único movimento revolucionário do século XX que propôs uma coisa radical contra o capitalismo, que trouxe essas questões dos direitos humanos, dos direitos individuais, das questões de liberdades sexuais, da questão da paz, da questão da ecologia, todas essas questões que hoje estão vindo para a agenda política de uma forma, eu acho que é uma semente dos anos 60 que começa a brotar agora. E nesse sentido eu sou profundamente otimista, eu acho que o Trump, o Temer, o Kim Jong-un, etc., são frutos de uma crise de fim de alguma coisa e que indica o fim de alguma coisa, uma decadência, inclusive a violência que está tendo os Bolsonaros da vida, tudo, são violências que estão resultando de uma espécie que está desaparecendo e que está vindo. O que você acha dessa ideia? Você é otimista ou é pessimista em relação ao século XXI? No momento eu sou mais pro pessimismo, né? Gostaria de ser otimista, mas eu acho que provavelmente seja um ciclo, né? Uma volta para essas posições reacionárias, conservadoras,
e que, desde meu ponto de vista, é uma consequência lógica de 20 anos, ou mais de 20 anos, 30 anos de políticas neoliberais, né? Houve essa ideia do fim da história, né? Do fim do comunismo, da queda do muro. O Fukuyama, né? Exatamente, essa ideia de agora não tem mais ideologias, agora tudo é capital, etc. Ela confundiu muito a esquerda. E a esquerda, os partidos tradicionais da esquerda, em geral, na Europa, na América Latina, em parte também, erraram o caminho, né? Elas tentaram se aproximar de posições mais do centro, entre aspas, e na verdade acabaram virando em muitos países direitas, né? Esquerda na França, esquerda na Espanha, é uma esquerda que você não reconhece como esquerda, né? Agora a gente já se acostumou, e inclusive agradece quando eles chegam no poder e recuperam algumas coisinhas que são consideradas de esquerda, mas na verdade o programa é muito um programa liberal de direita, né? E não sei se essas posições desses personagens sinistros que você mencionou são só conjunturais, se vão passar rápidos, se vai ser um sinal de um tempo que está acabando, ou se é um ciclo, e se elas vão ficar por um tempo, não sei. Gostaria de pensar que elas vão ser simplesmente, vão ficar aqui por uns aninhos e vão ir embora como para sempre, mas não tenho certeza, para falar a verdade. E outro risco é que o neoliberalismo, como uma etapa do capitalismo já tardio e um capitalismo muito agressivo, teve o grande, vamos falar, o grande sucesso de transformar tudo em alguma coisa que pode ser consumida, que pode ser negociada, que pode ser incorporada dentro da lógica do próprio capitalismo. Inclusive, essas questões que você falou, por exemplo, ele se apropriou de todo o discurso dos anos 60, 70, dos direitos das minorias, etc., e transformou isso em quê? Nichos de mercado, né? Então, agora, vamos fazer produtos e vamos fazer discursos e cultura e entretenimento, etc., pensando em fazer negócios com essas minorias, entendeu? Ou seja, foi muito inteligente no jeito de desativar a parte política dessas minorias e transformá-las em mercado. Mas o que você acha do papel da internet? Porque para mim a internet é um produto, digamos assim, é a idealização, é de construção e idealização hippie. Ou seja, como ela nunca foi patenteada, o www, que é a internet que a gente usa, nunca foi patenteada, nunca foi requerida nenhum tipo de ideia proprietária por trás disso, esse altruísmo é um altruísmo hippie totalmente. O papel da internet no sentido de abrir a possibilidade de uma transparência que nunca existiu. Que também, assim, eu sei que o Império contra-ataca e contra-atacará sempre. Agora, ao mesmo tempo, abriu brechas inacreditáveis para a possibilidade de um resgate da possibilidade, primeiro, de governos horizontais, que não estão na ótica nem da esquerda e nem da direita, governos horizontais são impossíveis, mas no digital ele torna-se eventualmente possível. Já estão acontecendo em pequenas comunidades, em pequenos bairros, em pequenos lugares, experiências extremamente interessantes de moedas sociais e de outras possibilidades que, digitalizadas, tornam-se profundamente subversivas à lógica do capitalismo. O que você acha do papel da cultura digital nesse momento todo? Eu acho que a transformação, a gente ainda não percebeu o alcance dessa transformação em termos, por exemplo, culturais, né? E, obviamente, a internet tem significado uma democratização do acesso à informação, à cultura. Imagina, eu cresci numa cidadezinha do interior do México, o acesso que eu tinha para o conhecimento do mundo era mínimo, ou seja, meu mundo acabava em 50 quilômetros ao redor. Eu tinha que pegar um ônibus para ir para um lugar onde tivesse um aeroporto e pegar um avião. Eu fui classe meia, meia baixa. Eu não saí do país até que eu tinha 28 anos. Agora,
os meus sobrinhos que moram nessa mesma cidadezinha, eles estão ligados no mundo. E não só estão ligados no mundo, no que aconteceu, como no meu caso, um ano depois, quando você ia assistir o filme que tinha sido estreado nos Estados Unidos ou na Europa o verão passado, ou quando você recebia um novo disco do grupo que você gostava, eles recebem agora em segundos todos esses estímulos e toda essa informação. Então essa democratização do acesso, por exemplo, na literatura também é importantíssima, né? Como viaja agora a literatura sem fronteiras, né? E a rapidez com que ela viaja, eu acho que a gente ainda não é consciente da transformação que isso significa. Porém, ao mesmo tempo, temos a outra parte, a parte escura, né? Do Império que Contra-Ataca. E é a questão das fake news, o controle a manipulação e o controle da opinião pública com fins eleitorais, né? O que aconteceu nos Estados Unidos, que a gente falava de Trump, é impossível não pensar e não analisar esse fenômeno sem a manipulação que foi feita através de Facebook, através de Twitter. Mas quem inaugurou isso na eleição foi o Obama. O Obama se elegeu assim também. Claro, porque tem essas empresas, a Cambridge Analytica e todas essas empresas que fazem esse trabalho de identificar o perfil dos votantes, enviar mensagens personalizadas. Ou seja, o fenômeno tem as duas caras, né? Mas eu também não concordo com um discurso que tem bastante difusão de criticar a internet porque em algumas redes sociais virou uma espécie de guerra, né? Só tem insultos, mas vamos falar, isso é democracia também. Sim, mas o insulto não é um privilégio na internet, sempre teve. Só que agora está aí, está transparente o que você falou. Tem uma transparência que não é negativa desde o meu ponto de vista. Para bem e para o mal. Agora, pessoas que reclamam normalmente vêm de posições privilegiadas, hegemônicas. Tipo, agora estão me censurando, não posso falar nada porque todo mundo critica. Pois é, meu filho. Se você fala besteira, todo mundo vai criticar você. Que você ficava no jornal, escrevendo sua coluninha no jornal, e lógico, quem reclamava para você era algum cara que se topava com você aí no... Se o editor publicasse aquele reclamação dele. Ou se ele encontrava com o vizinho, com um cara na padaria que chegava, escuta, não gostei do que você publicou na coluna. Agora, essa coluna viaja no mundo inteiro e o mesmo dia, em minutos, ele está recebendo pancada. Falando, cara, você é besta, você é idiota, etc. É assim agora. Agora, eu não acho que isso seja ruim. Inclusive, eu defendo o insulto como uma ferramenta também contra a tirania, por exemplo. Um dos poucos recursos que tem aquele que está sendo oprimido, aquele que está sendo reprimido, etc. Como reagir diante dessa opressão, dessa repressão, é um insulto também. É a maneira de desmitificar aquela figura potente, onipotente, aparentemente invencível do tirano, né? Agora, lógico, o insulto tem a parte negativa que é quase o passo anterior à violência física, né? O insulto e depois vem depois do insulto, muitas vezes vem a violência, né? Mas essa questão de ficar criticando as redes sociais, por exemplo, enquanto elas parecem mostrar às vezes o pior de nós, eu acho que simplesmente estão transparentando o melhor e o pior de nós. Agora você como escritor,